pessoal da quarta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. Nessa nossa videoaula de História, nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo, conhecendo um pouco melhor a história da saúde ao longo do tempo. Então, para vocês irem acompanhando, abram o livro de vocês na página 181, a partir então do tópico O Nascimento da Medicina. Ou seja, pessoal, para fazer uma medicina de qualidade, tem que sim esse médico conhecer o corpo humano, ou seja, o seu objeto de estudo, o corpo humano. Então, estudar o corpo humano, conhecer melhor o corpo humano, foi fundamental no desenvolvimento de técnicas para tentar então encontrar as melhores soluções possíveis para diversas doenças à época existente, tá certo, pessoal? E aí nós podemos falar que desde a antiguidade, desde os tempos antigos, já tinham povos onde seus médicos já tinham essa preocupação de estudar o corpo humano e, consequentemente, encontrar soluções a partir do estudo do corpo humano para determinadas doenças. Então, povos antigos como os egípcios, persas, gregos, assírios, babilônicos, indianos e chineses já estudavam há milhares de anos atrás o corpo humano, já tinham soluções para determinadas doenças, para determinadas enfermidades, ou seja, para determinados problemas de saúde. Olha aí alguns exemplos. Cirurgia de retirada de tumores, esses povos lá na antiguidade já realizavam. Extração de dentes, e a cura de ferimentos e redução de fraturas. Então, eram coisas típicas que existiam na época e que médicos desses povos antigos já realizavam, devido ao seu alto índice de conhecimento do corpo humano, consequentemente, de conhecimento de soluções para resolver esses determinados problemas de saúde, tá certo? Continuando aí, ainda na página 181, falamos do Hipócrates. Ou seja, pessoal, Hipócrates é tido aí como um dos mais antigos e lendários médicos da história. Ou seja, ele foi responsável por criar padrões racionais para o exercício da medicina. Ou seja, para você solucionar determinado problema de saúde, você tem que conhecer o meio em que esse paciente viveu. Você tem que conhecer a causa desse problema. Então, criar mecanismos, meios de pensar sobre o que poderia ter causado aquele problema de saúde, isso aí partiu do Hipócrates. E aí, olha as relações que ele criou. Primeiro, relacionou como o solo, a água, o ar, o modo de vida, a nutrição, ou seja, a comida, possuem sim relação com muitas doenças que ocorriam, certo? E aí, nas orientações de saúde e de higiene, ou seja, para você ter uma boa saúde, você tem que ter higiene e, consequentemente, enfatizava, olha aí, a importância do descanso, da prática dos exercícios físicos e de uma alimentação saudável para você ter uma qualidade de vida, para você prevenir doenças. Então, o Hipócrates, nós podemos dizer que foi um dos primeiros médicos aí do mundo antigo a desenvolver essa relação que o meio tem sobre doenças e propor soluções para prevenir doenças. E aí, na página 182, tem esse tópico, a saúde na Europa medieval. Pessoal, durante a Idade Média, lá na Europa, que foi um período aí de cerca de 1000 anos, século V ao século XV, a ideologia, ou seja, as ideias que as pessoas tinham, eram todas construídas pela Igreja Católica. Então, o europeu, nesse período, pensava aquilo que a Igreja Católica lhes dizia. Resultado, muitos hábitos de higiene que os povos tinham aprendido com os povos antigos, a Igreja Católica condenou. Então, na Idade Média, o europeu ele vai perder muitos costumes de tomar banho, de higiene, porque a Igreja Católica, à época, dizia que cuidar do corpo era como se estivesse fazendo culto a ele. E aí essa questão de higiene com saúde, ela não vai mais ter,
tá certo? Que a Igreja Católica vai dizer que se você toma muitos banhos, se você é uma pessoa higiênica, cuida do seu corpo, você está cultuando o corpo. Consequentemente, era como uma espécie de pecado. E aí, se você não vai se higienizar, banhar, consequentemente, doenças podem sim obter. E aí, outra coisa é a questão de doenças que nesse período, então, vão surgir, muitas. E, consequentemente, a Igreja Católica, à época, dizia que muitas dessas doenças estavam relacionadas a pecados que a pessoa, que o enfermo, possuía, tá certo? Então, nós podemos dizer que a ciência, a medicina nesse período não conseguiu muitos avanços, porque as ideias eram então centradas no domínio da Igreja Católica. Na nossa página 183, nós temos esse tópico, os profissionais e as instituições de saúde. Então, durante a Alta Idade Média, tá certo? Século V ao século X, na Europa, nós podemos dizer que os cuidados médicos às pessoas era então ofertado aí por religiosos ou por médicos leigos, ou seja, por pessoas que só tinham uma noção de medicina, mas não tinham estudado para isso. Só a partir do século XII é que nós vamos ver uma explosão do surgimento de universidades na Europa, consequentemente a formação de muitos médicos, mas a igreja ainda continua dominando a ideologia. Consequentemente, o que é que a igreja dizia? Que esses novos médicos formados, sabedores de curar doenças, tinham que então, no caso de fazer cirurgia, não emitir sangue, ou seja, era uma das prerrogativas que a igreja dizia, né? Que quando fizesse uma cirurgia, o médico não poderia derramar sangue. É por isso que vai ser comum muitos casos médicos, cirúrgicos, serem feitos pelos barbeiros cirurgiões. Sim, por pessoas ali que cortavam o cabelo e tudo mais, que tinham habilidade com a navalha, são estes leigos que vão fazer muitas cirurgias, muitas vezes, porque os médicos que faziam em locais oficiais cirurgias não podiam derramar sangue. Então, como fazer uma cirurgia sem derramar sangue? E aí, então, à época ainda existiam, né, os boticários, que eram pessoas que tinham o conhecimento de manipular, né, de produzir medicamentos, de produzir fórmulas para tentar recuperar, melhorar a vida daquele enfermo. Tá certo, pessoal? Então nós vamos terminando nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus, bons estudos!